como vaso, Senhor, e a mensagem do Senhor colocar, Senhor, nas mãos dele, Deus da glória, Pai, e o Senhor venha, Senhor, agora, meu Deus da glória, Pai, revelar a tua igreja, Pai, que assim o Senhor abençoa o teu filho nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluia. Vamos receber evangelista Fábio com as palmas para Jesus. Salve, amada igreja na Santa Paz do Senhor, amém? Amém! Irmãos, eu louvo a Deus por essa rica oportunidade, agradecer a Deus pela vida do pastor Valdivino, a vida do corpo de obreiro, todos os irmãos que estão aqui comigo na tribuna, a vida do meu pastor Lebrando, a vida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes. Irmãos, antes de entrar na palavra, eu quero louvar a Deus com hino. E se vocês quiserem se assentar, e depois nós vamos fazer a missão da palavra do Senhor. Eu quero que você medite na letra deste hino, que tem um pouco a ver com a mensagem. Eita glória! Pessoal, se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou ver meus olhos. Glória a Deus! O Senhor, circunstâncias como alteram as promessas do Senhor. Glória a Deus! Contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não parará. Seu amor brilhará. Oh, Sempre cuidará de mim. Nada temerei,
a isso, foi uma confirmação da palavra que Deus tem colocado no meu coração, que se encontra na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, apenas o versículo 7, ou em alguma, para algumas pessoas, segunda epístola de Coríntios, capítulo 5, apenas o versículo 7. Glória a Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, apenas o versículo 7. É um tema muito conhecido pelos irmãos. Eu creio que é um tema muito conhecido, que foi uma das maiores armas que Paulo usou, e eu creio também que é uma das maiores armas que nós temos. Segunda epístola de Coríntios, capítulo 5, apenas o versículo 7. Olha o que ele nos ensina, olha o que ele nos diz esta noite. Glória a Deus. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Glória a Deus. Mais uma coisa linda, irmãos. Visto que andamos por fé e não pelo que nós vemos. Oh, Nós vamos sentar, irmãos, dando linda salva de Oh, glória a Deus. Sabe uma coisa linda que nós aprendemos, irmãos? Quando eu paro para refletir e olhar sobre a vida do apóstolo Paulo, nós vamos ver que Paulo foi um dos maiores missionários cristãos da sua época. Nós paramos para refletir que o seu nome era Saulo, nascido em Tarso. Atual, na época era Cilícia, mas hoje é atual Turquia, por volta do ano 5 depois de Cristo, cujos pais eram judeus da tribo de Benjamim, o qual ele viveu por anos e foi instruído na lei dos fariseus, instruído por Gamaliel, um dos grandes ensinadores daquele tempo, um homem que perseguiu a igreja ferozmente, perseguiu o povo de Deus, foi atrás, matava, levava aprisionado, não importava se era homem, se era mulher, se era criança, mas ele ia atrás do povo, aprisionava, espancava e fazia aquele povo a todo custo tentar blasfemar contra Deus, tentar negar ao Senhor, ou seja, tentar a todo custo fazer aquele povo parar de servir a Deus, ou seja, de falar de Cristo, porque ele achava que Cristo era uma blasfêmia, era algo que não tinha nada a ver, que estava fora de Deus. Até no momento que quando ele busca cartas do povo, dos judeus, e vai atrás até Damasco, ele vai lá de encontro ao fim de pegar os cristãos que haviam em Damasco para tentar aprisioná-los e tentar acabar com eles. Mas até que um dia, quando ele está a caminho de Damasco, no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que ele está de caminho para Damasco, para buscar os cristãos, para tentar fazer eles parar na caminhada, até no ponto que ele se depara com uma luz imensa e forte, resplandece para ele, e ele tem um encontro com Cristo, e ele ouve o Senhor falar com ele vê o Senhor dizendo: Saulo, por que tu me persegues? Naquele momento ele tem um encontro com o Senhor, ele fica cego, e quando ele fica cego, ele é levado para Damasco, até que Ananias, enviado pelo Senhor, vai lá, batiza ele, ora por ele e ele volta. Glória a Deus. E nesse momento, o que era perseguidor se torna perseguido. Nesse momento que ele tem um encontro, muitas das vezes a gente para refletir, aquilo que ele tentava acabar, ele viu que ele precisava. Aleluia! E muitas das vezes, quando a gente para refletir, nós vamos ver do poder transformador que há em Cristo Jesus pela fé no Senhor. E nesse momento ele está, Eita glória. ele está dizendo: olha, a nossa vida, nós caminhamos, nós andamos, não é pelo que nós vemos, nós andamos pela fé no Senhor. Ou seja, ele está dizendo: olha, eu caminho, não é pelo que eu estou vendo, eu não sou limitado pelo que eu estou vendo, eu não sou limitado pelo que eu sinto, eu não sou limitado pelo que eu estou ouvindo, mas eu caminho confiando no Senhor. Eu fico imaginando, irmãos, eu acho que ele, quando ele teve aquele encontro com o Senhor, acho que ele deve ter falado como Jó: Senhor, eu falei de coisas que eu não sabia, no capítulo 42 do livro de Jó, mas por isso eu me abomino e me humilho no pó. Mas nesse momento que ele está nos trazendo a reflexão, porque ele sabia que assim como era o perseguidor da igreja, ele sabia da
das atrocidades que ele tinha feito. Assim ele estava estimulando ao povo de Coríntios, não só o povo de Coríntios, por causa da perseguição, por causa dos falsos que tinham entrado no meio da igreja e tinham simulado dissensões. Ele estava insinuando ao povo, ensinando o povo: olha, a nossa dependência, a nossa esperança está em Deus. Glória a Deus. Que é o que Eita, nos faz vencer qualquer batalha. Porque ele está dizendo: olha, o meu poder não vem de mim. Porque eu sei que eu sou limitado. Eu sei até onde eu consigo ir. Mas eu sei que a minha força está no Senhor. E Paulo, vendo como a perseguição era grande, os cristãos eram arrastados, perseguidos, amarrados, torturados, a fim de blasfemarem e negarem o Senhor. Hoje, quando a gente para refletir, não é diferente, porque nós vemos cada vez mais atrocidades acontecendo no meio da igreja, no meio do mundo. Nós vemos cada vez mais a humanidade em decadência, nós vemos cada vez mais o povo se rebaixando, nós vemos cada vez mais o amor se esfriando, nós vemos cada vez mais a decadência. E assim como era naquele tempo, assim continua hoje. Mas o que ele me traz aqui para te dizer esta noite: olha, se você quer vencer a batalha, você tem que colocar a tua confiança no Senhor. Eita, Se você quer glória. vencer essa guerra, você tem que colocar a sua confiança no Senhor. Por que ele fala que nós andamos por fé? Por que ele fala, olha, por que nós andamos por fé? Por que ele estimula o cristão a andar por fé? Por que ele nos estimula a caminhar pela fé? Assim como ele foi um homem que passou por muitas dificuldades, assim como você também tem passado. Eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando no dia a dia, mas o que Paulo nos ensina é: coloque a sua confiança no Senhor. Glória a Deus. Porque ele já sabia que, olha, foi um homem que sofreu naufrágios, foi um homem que foi muitas das vezes chicoteado, foi um homem que muitas das vezes viu a morte de pé. Assim como ele nos diz no capítulo de 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 8, ele vai dizer: olha, irmãos, eu não quero trazer isso à memória de vocês, mas eu não quero trazer que nós sobressaímos, nós passamos por uma aflição tão grande na Ásia, foi tão grande que nós desesperamos da própria vida, mas nós nos desesperamos da própria vida, mas nós colocamos a nossa confiança em Deus, que pode ressuscitar. Eita, glória. Para muitos olharam para nós e acharam que era o nosso fim, mas Deus nos deu o livramento. Glória a Deus. Porque assim como Ele nos mostra aqui a nossa vida, nós sabemos que a nossa vida é transitória. Ele está nos mostrando que a nossa vida é passageira. A gente sabe que hoje nós acordamos, mas nós não sabemos o que vai ser daqui para frente. A gente não sabe o que vai ser daqui a 10 minutos, daqui a 20 minutos. Quantos faz planos, mas não vê acontecer? Quantos faz planos e sai daqui para ali, acontece, morre aqui, não vê mais nada. Mas nós, por confiarmos no Senhor e colocar nossa esperança nele, nós sabemos que a nossa vida está nele, e nós sabemos que ele vai nos conduzir. Glória a Deus. Porque quando ele nos traz essa esperança, ele vai nos exortar a confiar no Senhor, confiar na sua palavra, confiar nas suas promessas, confiar em quem Deus é, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele fala, e quando olha para o livro de Josué, no capítulo 21, no versículo 45, Josué nos vai dar a certeza de que Deus cumpre tudo aquilo que ele promete. Glória a Deus. Nós vimos tudo aquilo que Deus prometeu para Israel, ele cumpriu. Glória a Deus. Porque muitas das vezes a gente pensa que servir a Cristo vai ser fácil, não. Ele nos prometeu que ele não nos desampararia, mas ele não falou que seria fácil. Glória a Deus. Ele falou que ele sempre estaria conosco, mas ele não falou que a gente estaria livre de aflição ou de angústia. Ele não nos disse que nós, como que fala, seria tudo mil e uma maravilhas. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vamos perceber isso. Por que eu não vi assim?
nada temerei. Porque nós sabemos que muito pode nos abandonar, mas Ele nunca nos abandona. Glória a Deus. Nós sabemos que todos podem nos abandonar, mas Ele não nos abandona. Glória a Deus. Por isso que Ele está falando, olha, nós andamos por fé. Nós andamos confiando no Senhor. Nós andamos na esperança no Senhor. Nós andamos confiando. Lembra da oração do Pai Nosso? Aleluia. Nós sabemos que ali Jesus está nos ensinando e nos mostrando que o Pai é quem nos alimenta dia após dia. Não nos deixe faltar o nosso pão de cada dia. Olha o salmista no Salmo 23, no versículo 4, ele vai dizer, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Glória a Deus. Me consola. Porque Paulo já nos diz na segunda carta de Coríntios, no capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer aqui, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus de toda a consolação, que nos consola. Glória a Deus. Porque quando você anda por fé, você sabe que Deus está no controle. Você sabe que você não está vendo, porque nós sabemos que a nossa visão é limitada. Está nos exortando a confiar além, ver além do que essas paredes podem nos mostrar. Está nos exortando a ver, porque quando você olha pelos seus olhos naturais, você só vê até onde aqui, até essa parede. Por que muitas das vezes as pessoas hoje já não recebem mais milagre? Por que muitas das vezes as pessoas hoje estão cada vez mais esfriando, estão cada vez mais afastando do Senhor? Porque esqueceram de confiar em Deus. São levadas ao que o mundo está nos mostrando. Mas o próprio Senhor já nos disse que isso aconteceria. O próprio Senhor já nos disse que isso seria inevitável. Mas Ele nos diz que Ele tem uma recompensa para todos aqueles que Eita glória. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Jesus diz: eis que cedo venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para recompensar a cada um segundo as suas obras. Eu olho para Paulo e vejo Paulo como um homem muito angustiado. Lembra lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 16? Quando ele estava aprisionado por pregar o Evangelho, o que ele estava vendo ali? Muitos acharam que era o fim. Estava esquecido lá no calabouço, aprisionado, com pés e mãos amarrados. Os seus acusadores, os seus inimigos pensaram que era o fim deles. Mas que ele falou, não, nós temos um Deus. Eita glória. Ali estamos, olha, vamos confiar em Deus. As irmãs louvaram sobre Daniel. Mas o que Daniel fez? Quando ele estava na cova, ele foi por quê? Pela fé, a confiança no Senhor. O inimigo mandou falar, ele ir para a cova, mas ele foi sozinho para a cova? Não. O que ele falou no final? O Senhor enviou o seu anjo. Eita glória. Porque aos seus olhos, muitas das vezes nós não vimos solução. Muitas das vezes aquilo que nós vemos é transitório. Por que Paulo fala? Olha, nós andamos, nós olhamos para aquilo que nós não vimos. Porque isso é passageiro. Nós nascemos, crescemos, perecemos e morremos. Vivemos num mundo que muitas das vezes, na verdade, o mundo hoje é injusto. Nós sabemos que ainda que o mundo seja injusto, Deus continua sendo justo. Glória a Deus. Paulo está dizendo, olha, muitas das vezes sofri naufrágios, levei dezenas de vezes de chicoteadas, muitas das vezes eu tive que fugir, fui espancado, muitas das vezes, olha, eu vi a morte de perto, mas eu não morri, estou aqui, por quê? Porque eu sei que ainda o Senhor tem algo comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que ele está falando, olha, eu não ando pelo que eu estou vendo, porque eu sei que aquilo que eu estou vendo é limitado. Lembra de Josué? Capítulo 1, a gente usa muito isso. Seja forte e seja corajoso. Glória Não a que Deus. guerreiro, esposa de tem bom ânimo, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aleluia. Glória a Mas o Deus. que você tem que fazer? Esforce-te. Já parou para pensar nas muralhas de Jericó? Se Josué ficasse simplesmente parado, aos olhos dele era impossível aquelas muralhas cair. E nesse momento, hoje pode ser impossível desse gigante. Eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando.
Aleluia. pela confiança no Senhor. E de Davi, Davi nos traz um grande ensinamento no capítulo de 1 Samuel, no capítulo 17. Aos olhos de muitos era impossível Davi derrotar aquele gigante. Aos olhos de muitos era impossível Davi vencer aquela batalha, enquanto todos estavam com medo. E você confiar no Senhor, isso não vai te exortar de sentir medo, de sentir dúvidas. Porque Paulo está dizendo, olha, nós andamos por fé e não pelo que nós vemos. Glória a Deus. Se nós formos pelo que nós vemos, muitas das vezes a dúvida, a Cada insegurança, teu nome. o medo, vai bater. Aos seus olhos é impossível. E muitas das vezes você dá ouvidos. Por isso que não acontece. Davi falou, olha rei, muitas das vezes ninguém viu, mas o Senhor estava comigo quando eu estava governando. Glória a Deus. O Senhor estava comigo quando apareceu o leão. O Senhor estava comigo quando veio o urso. O Senhor estava comigo quando eu estava sozinho. Glória a Deus. Mas o Senhor estava lá. O Senhor me livrou da boca do leão. O Senhor me livrou do urso. Não tinha ninguém, mas o Senhor estava lá. Aleluia. Esse impossível está vindo, achando que eu estou sozinho. Eu não vou sozinho. Glória Eu a vou Deus. com o Senhor dos exércitos. Que vai vir. Eita, glória. E naquele momento ele sai diante do gigante. O gigante vem, olha, eu sou cachorro, para você vir comigo, contra mim com um cajado. Ele fala, olha, aos teus olhos eu não tenho nada, sou pequeno, sou insignificante, mas eu vou com o Senhor e vou em nome do Senhor dos exércitos. Glória a Deus. É Ele que vai te entregar nas minhas mãos. Hoje você pensa que as aves vão comer a minha carne, mas não, elas vão comer a tua carne. Eita, glória. Eu sei que Ele é poderoso para lhe dar vitória. Por isso que Paulo ele foi um dos homens mais perseguidos, mais maltratados. Ele sentiu na pele aquilo que ele fez com você. Glória a Deus. Porque muitas das vezes ele mesmo nos diz em Gálatas no capítulo 5, perdão, no capítulo 6, ele vai dizer o seguinte, olha, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. O homem que sentia muito ódio e rancor, achando que estava fazendo certo, ele sentiu o verdadeiro amor de Deus. Por isso que ele nos diz na sua carta de 1 Coríntios, no capítulo 13, ele vai nos dar a excelência do amor de Deus. Glória a Deus. E muitas das vezes nós queremos dar aquilo que nós não temos. O amor não é algo que vem de nós, mas é algo que vem de Deus. Glória a Deus. Cada vez mais o amor se esfriando, porque as pessoas têm se afastado de Deus. Por que nós vemos cada vez mais as pessoas depressivas, cada vez mais enfermas, cada vez mais depravadas, cada vez mais afundadas, famílias destruídas? Porque as pessoas estão cada vez mais se esquecendo de Deus. Estão cada vez mais se esquecendo de Deus. Porque você não pode dar aquilo que você não tem. O amor, ele é de Deus, ele vem de Deus. Por isso que Paulo fala, olha, sendo, pois, justificados pela fé em Cristo Jesus, nós temos paz. Glória a Deus. Não somente a isso, mas por isso nós nos gloriamos na glória futura. Por isso que quando nós somos perseguidos, nós somos perseguidos, somos humilhados, mas nós nos gloriamos no Senhor. Porque Ixi, até fugiu da memória agora ela. Mas ele nos diz, olha, nós somos perseguidos, mas não somos destruídos. Nós somos maltratados, somos perseguidos, mas eles não nos destroem. E por que eles não nos destroem? Porque nós sabemos que é o nosso escudo. Glória a Deus. Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, ele vai colocar a fé como um escudo. Por que ele coloca a fé como um escudo? Porque ele sabe quem nos brinda, quem nos guarda. Aleluia. Ele está nos exortando, a confiança em Deus vai muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Em momentos, Deus usa as circunstâncias para nos honrar, para nos moldar, para nos ensinar, para nos capacitar, para vencer aquilo que Ele tem, para vencer as lutas diárias que nós enfrentamos. Por isso que Ele nos diz, olha, Romanos capítulo 8, 18, nós, essa triste e momentânea tribulação,
tribulação não é para se comparar com a glória que nós há de ser revelada. Aleluia. Por isso que ele já começa o capítulo 5. De segunda carta aos Coríntios, ele já começa, olha, se essa casa terrena, ele está falando, olha esse corpo, se esse corpo ser destruído, nós sabemos que nós temos um de Deus eterno. Ele está Glória a dizendo, Deus. olha, confie naquilo que Deus já tem preparado. Por isso, na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, ele vai dizer, olha, e não vos conformeis com os padrões desse mundo, mas para que vocês possam ser transformados pela plena renovação da vossa mente. Glória a Para que Deus. vocês experimentem Glória a boa, agradável e a vontade. Eita glória. Mas como eu vou viver a boa e a vontade agradável do Senhor, eu vou confiar nele. Se eu não buscar a Ele. Por isso que ele fala, olha, Romanos 12, versículo 12. Eu gosto muito dessa passagem que ele vai dizer o seguinte: alegre-se na esperança, sede pacientes na tribulação, mas persevere na oração. Glória a Deus. Por que ele está nos dizendo alegre-se na esperança? Ele está nos dizendo isso. Alegre-se na esperança da ressurreição de que Deus já tem reservado para nós em Cristo Jesus. Glória. Essa triste e momentânea tribulação, ou seja, esse triste momento será passado. Glória a Deus. Mas o Senhor já tem algo reservado que é bem melhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas para nós alcançarmos, nós temos que andar por fé. Porque como que você vai confiar e vai acreditar naquilo que você não vê? Deus não tem como a gente ver. Mas aí entra a confiança nele, que nós sabemos que ele anda conosco, nos conduz. Se você tem guardado a sua palavra, você tem confiado na sua palavra, naquilo que ele tem nos dito. Glória a Deus. Sabemos que nós viveremos o impossível. Glória a Deus. Aos nossos olhos é impossível. Jericó era impossível dos israelitas conquistarem. Aleluia. Aquele povo viu impossível. Eu gosto de ler 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7. Eu amo muito aquela passagem, porque vai nos mostrar que o rei Ezequias estava passando por um terrível momento. Senaqueribe cercou Judá. Naquele momento, o exército de Senaqueribe era muito maior. As nações já tinham caído nas mãos de Senaqueribe. Eles estavam cheios de prepotência, cheios de orgulho, se achando-nos tal, achando que ninguém era maior do que eles. Mas naquele momento, Ezequias ele fala, olha, ele olha para o povo, vê que o povo está com medo. Mas ele fala para o povo, olha, se esforcem, tenham bom ânimo. Com eles estão no braço do homem. Aleluia. Eles têm a força do homem, mas conosco está o Senhor. Eita glória. E naquele momento ele não precisou sair para a guerra, mas ele precisou usar a maior arma que ele tinha, que era a fé. Porque muitas das vezes nós somos levados a momentos que a única coisa que vai nos restar é a fé. Aleluia. Se nós usarmos ela, vai ser a chave que vai nos fazer sobressair. Glória a Deus. Pelas montanhas que nos impedem de prosseguir. Por isso que muitas das vezes Deus nos permite chegar no momento do vale. Aí muitas das vezes você vai chegar naquele momento que você não vai ver nem saída para a direita nem para a esquerda. Aí você vai olhar e vai ver só montes ao redor e você vai dizer como salmista no Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro ele vem do Senhor que Glória a Deus. Aí você vai lembrar, nossa, Glória. o meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Porque não tem como você agradar a Deus se você não confiar nele. Aleluia. E quando a gente aprende a andar por fé, a gente vai andar por aquilo que nós não vemos. Porque nós sabemos que se nós formos para a direita ou para a esquerda, nós vamos saber que Deus já tem algo preparado para nós, é Ele que nos sustenta. Lembra de Abraão no capítulo 13 do livro de Gênesis? Deus o prosperou ele tão grandemente, que quando ele olha os pastores de Ló, começaram a ter rixas com os pastores de Abraão, porque viam que a terra era pequena. Naquele momento, Abraão olha para Ló e fala: olha, nós vamos criar uma tenda. Olha, boa terra, é grande. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita.
A gente não precisa criar desavença. Aí João olha para aquela vasta terra. Ele é movido pelos olhos. E as campinas de Sodoma e Gomorra fala, não, eu vou para lá, eu tenho que ir para lá. Só que aí acontece algo ruim, ele foi levado pelos olhos. O que aconteceu? Os pastores, houve guerra entre aqueles reis. E tudo aquilo que ele tinha conquistado, ele perdeu. E por que ele perdeu? Porque ele não confiou em Deus, não seguiu o exemplo. Glória a Deus. Eu gosto quando eu olho para Paulo, no capítulo 11 de 1 Coríntios, ele vai nos mostrar uma coisa muito linda. É algo que ele vai exortar a todos os cristãos. Muitas das vezes a gente vai muito ler, muito aquela passagem da ceia do Senhor. Mas eu acho lindo que Paulo ele já começa nos ensinando, nos exortando. Sede meus imitadores, assim como eu sou. Olha! Eu aprendi a olhar para Cristo. Porque Glória a Deus. Ele foi o único que conseguiu me transformar. Tudo que eu sou hoje é por Ele. Aleluia. Olha, tudo é dele, por Ele e para Ele. Glória a Deus. Eita glória! Seja glória. Glória. E lá no final, quando ele sabia, na sua carta de 2 Timóteo, no capítulo 4, quando ele já sabia que o seu fim estava próximo, ele vai dar umas advertências para Timóteo continuar. E ali ele olha Timóteo, eu sei que eu já estou sendo derramado como libação. Ou seja, o meu momento está chegando ao fim. Mas uma certeza eu tenho, que o Senhor, o justo juiz, já tem preparado uma coroa. Eita glória! E não somente a mim, mas também a todos aqueles que Aleluia. Eita Porque nós glória! sabemos que o nosso Deus tem algo prometido para nós, não é só nessa terra. Na primeira carta de Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, ele vai dizer o seguinte: nós esperamos em Cristo só nessa vida. Nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas ele falou: olha, vai chegar o momento que a morte será tragada pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? O aguilhão do inferno é o pecado, mas graças a Deus, por Cristo Jesus, que nos dá a vitória. Eita glória! Oh glória! Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em Glória vão. a Deus. Por isso que ele fala, eu acho que quando eu olho aquela. Eu já vou encerrar, irmãos, que eu estava já indo embora. Mas eu acho lindo que ele se sentia menor. Apesar de que ele vem exortar o pessoal a boas obras, a confiança no Senhor, a perseverança no Senhor. Mas eu acho que ele se sentia muito pequeno. Ou aos olhos de muitos ele era desprezado, ele era sem valor. Por mais que ele se sentia pequeno, ele fala no capítulo 1 de 1 Coríntios, ele vai dizer no versículo 18 que a cruz de Cristo é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos ao poder de Deus. Versículo 27. Ele vai dizer uma coisa muito linda: que Deus ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Aleluia. Os que não são para confundir os que para que todo homem não se glorie em si mesmo, mas se gloria no Senhor. Aleluia. Por isso que ele está nos mostrando: olha, eu vivi tantos milagres e vi muitas coisas, mas foi porque eu aprendi a confiar no Senhor. Glória a O Deus. salmista nos fala no capítulo 40 dos Salmos: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor. No capítulo 46, ou Salmos 46, no primeiro versículo, ele vai dizer o seguinte: o Senhor é refúgio. O Senhor, o nosso Deus, Ele está conosco nos momentos de Aleluia. Ele é fortaleza. Glória a Deus! Socorro bem presente no momento de aflição. Davi, no seu pior momento, 34, que no seu pior momento ele vai dizer: ele clamou, clamante pobre, ouve, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Glória a Os que Deus. olham para ele de maneira nenhuma, seus olhos mostrarão decepção. Glória a Eu Deus! orei ao Senhor, ele me ouviu. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom,
muito grande, senão vai passar tempo. Mas Isaías, Jeremias e tantos outros, muitas das vezes é o seu fim. Lembra de Jeremias no capítulo 33? A gente para muito, né? A gente fala muito, mas a gente se esquece o que ele está nos mostrando. Isso. Porque no seu pior momento ele estava lá aprisionado no calabouço, não viu esperança, não viu mais nada, só esperava o seu fim. Aí Deus aparece para ele e fala: Jeremias, eu sou o Senhor que faço isso, que posso isso, que faço. Eu sou o Senhor, clame a mim e responder-te-ei. Glória a Deus! Glória a Deus. Ele estava mostrando: Jeremias, o seu momento pode parecer ser de derrota, de vexame, de miséria. O seu momento pode parecer um fim, mas não seja influenciado pelo seu momento. Mas não cesse de clamar a mim, porque quando você clama a mim, eu responder-te-ei. Eita glória. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas não cesse de clamar. Porque no momento que você está clamando, Deus está agindo. Lembra de Ezequias, o rei Ezequias? 2 Reis capítulo 20, 2 Crônicas capítulo, até subiu, mas Isaías 36, 38. Vai nos mostrar que Ezequias foi aglomerado por uma enfermidade. Deus enviou o profeta Isaías e falou para ele: põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás. O que ele fez? Senhor, lembra-te. Virou a cara para a parede. Senhor, lembra-te que eu tenho mandado integridade diante do Senhor. Lembra-te, Senhor, de mim. E o que Deus fez? Antes de Isaías sair da casa, Deus mandou o profeta voltar e mudou as sentenças. Glória a Deus. Glória a Deus! Então não cesse de clamar ao Senhor. Paulo está nos dizendo: não deixe ser influenciado pelo que você está vendo. Aprenda a andar confiando no Senhor. Porque a nossa segurança, a nossa fortaleza vem do Senhor. Até que o Senhor tem me conduzido, eu não sei se você está afastado dos caminhos do Senhor. Mas sabe, irmãos, Ele é o único que permanece conosco. Ele é o único que não nos abandona. Mas para Ele não te abandonar, você não pode ser influenciado pelo que você está vendo. Mas você tem que confiar e ter a plena certeza que Ele está contigo. Glória a Deus! E a palavra dele nos diz que se nós crermos nele, nós veremos a sua glória. Glória a Deus. Glória do Senhor, se nós não crermos que Ele pode, que Ele é poderoso, que Ele é o único Deus. E que quando nós entregamos a nossa vida para Ele, é Ele que nos conduz. Paulo, aos olhos de muitos, é significante, mas Deus mudou a situação dele, fez ele um dos maiores pregadores. Glória a Deus! Através da vida de Deus abriu grandes ministérios. Paulo foi um dos progenitores do Novo Testamento, o qual escreveu 13 cartas. Não só ele, José, Davi, muitos que aos olhos da humanidade eram insignificantes, mas Deus elevou eles e transformou em grandes homens de Deus. Glória a Deus. Usado a fé, confiado no Senhor, e o Senhor mudou a situação. Fala que Deus, ele usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Ele usa o que não são para confundir os que são, mas também que você dá um passo de fé. Aleluia! Até que o Senhor tenha me conduzido, irmãos, eu agradeço a oportunidade, nossa pastor Paulo Divino, e que Deus abençoe a cada um dos irmãos. E se tiver alguém para Cristo, irmãos, é você que tem que dar o passo. Tudo que Ele tinha para fazer por nós, Ele já fez. Mas Ele não te obriga, Ele te convida. Nós, irmãos, agradecer a oportunidade da promoção do Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quem crê que o Senhor nos deu uma bênção para você,